todos estão agora a ouvir. Não, eu ia para principiar a manifestar o agradecimento pelas suas palavras, em primeiro lugar, e pela oportunidade da apresentação do Érico aqui, e naturalmente agradecer a vossa generosidade, da Renata Portas, do Simão, do Agostinho, do Cuca, que prepararam esta leitura, e entretanto também da sua generosidade em integrarem aqui à última da hora. Mas de facto penso que a leitura nos poderá ter classificado convosco, quem não conheceu o texto, aqueles que não conheciam o texto, algumas imagens e eventualmente algumas questões ou comentários ou impressões. O facto do fantasma de Crisipo estar no momento em que Édipo assassina o pai não é uma inteira invenção minha. Há uma versão mitográfica que narra precisamente que, ou seja, é uma versão alternativa, que eu até brinco dizendo que é uma espécie de versão queer que os gregos tinham a este respeito. Porquê? Porque há uma versão alternativa que dizia que Crisipo não se suicidou. Portanto, a seguir ao salto, ao rapto de Laio, ele não se suicidou. E então, mais ainda, no momento em que Édipo entra em confronto com o pai, imagina, isto é que é a versão completamente queer, ele está a disputar Crisipo, não é, ao pai. Ou seja, criava-se ali um triângulo amoroso. É uma versão alternativa. Eu não quis fazer não quis ser fiel por inteiro a esta versão, não é? Mas quis inserir algo dela, ou seja, articulei as duas. Articulei a da morte de Crisipo, mas não por suicídio. Não quis fazer isso porque escrever uma peça hoje em dia, colocando Crisipo a suicidar-se, como imaginam, dava uma leitura inteiramente moralista, ou seja, eu estava já a fazer a moral da história, não é? Ou seja, Laio foi inteiramente castigado, duplamente castigado, e Crisipo em termos de consciência de si mesmo. Eu não quis fazer isso. Então faço esta morte acidental. Crisipo foge, não é, do assédio de Laio e precipita-se no rio Cerbero. Pronto, foi um rio que eu inventei para pôr para a geográfica, confesso. Inspirado no cão, naquele cão que está à porta do cemitério. Exatamente, fui buscar esse, exatamente, que o Harry Potter cita, não é? O Harry Potter tem lá um cãozinho também, mas o cão é grego. O cão é grego, o cão das três cabeças. Entretanto, ao mesmo tempo fui fiel à outra versão, não é? Porque expõe aos três, não é? Só que transforma aqui, pronto, surgiu-me esta ideia de tornar Édipo, ou colocar Édipo numa cena de homofobia, não é? Ao matar o pai, pronto. Pronto, de repente, são aquelas coisas que nós, por um lado, nestas coisas da escrita, há planos que temos iniciais, e depois a própria escrita nos vai conduzindo, não é? Caminhos que são suspeitados. Este foi um deles. Faz favor. Eu gostava de perguntar, de facto, se vindo do Luís projetou daquilo que visitou, que lhe ocorreu, naturalmente coisas vivenciais atuais, do seu conhecimento, da sua experiência, e as expressões. Portanto, quero comentar um bocadinho isto, quer dizer, no fundo, a grande importância da tragédia grega no mundo hoje, que é que no mundo hoje nós vemos projetados dessa tragédia. Sabe, é muito interessante essa problemática, porque, por um lado, pode existir elementos que são intencionais, não é? Com esses relacionados com o sentido que eu de alguma forma gostaria de passar, não é? A opção pela morte acidental do Crisipo, por exemplo. Mas por outro lado, há questões que têm a ver com o modo ou o momento da própria comunicação das obras. Eu posso dizer, são daquelas coisas que nos apanham de surpresa. Esta peça foi publicada e estreada, pronto, a primeira sessão que foi feita dela foi em 2003. E houve uma crítica de teatro, que nesta altura escrevia no Expresso, que fez a ligação entre a minha interpretação de Édipo com o que nesta altura acontecia
que era muito recente, o escândalo da Casa Pia. Ou seja, ela fez uma ligação direta, não é? Porque fez uma leitura, não é? Daquilo que estava a ver em cena, não é? De um texto, de facto, quando eu estava a escrever, não tinha essa, mas o momento da sua recepção pública, não é? Era qualquer coisa que estava tão presente, que quando as pessoas veem ao leio e dizem, pensam, é isto, e ele está a falar disto através dos mitos gregos. Sim, é uma visão literal. É evidente, repara, por isso eu digo, no fundo, este tipo de sentido nunca conseguimos controlar inteiramente. Não é? É sempre ilusório pensar que se controla os sentidos daquilo que se coloca numa obra, na antiguidade de uma obra dramática, de uma obra literária. Não é? Porque há literalidades, há dimensões simbólicas. Eu devo dizer, respondendo especificamente no que diz respeito em termos de intencionalidades, e uma coisa que eu queria muito, e foi uma das motivações para a escrita desta peça, e que até também passava, ao mesmo tempo, por um diagnóstico face à realidade, em específico do teatro, mas que provavelmente poderia ser estendido a outras áreas, não é? Que é um pouco não sei se isso continua a ter a mesma atualidade que tinha há 8 anos atrás, ou seja, que este complexo de laio, o desejo de matar a geração seguinte, foi qualquer coisa que eu senti enquanto dramaturgo e que eu observei em relação a realidades do teatro português. Ou seja, das pessoas que, não obstante terem fala em abstrato, não estou fulanizar, mas as pessoas que, tendo um conhecimento público, ao mesmo tempo estão ávaras ou avaras, se quiserem, passar o seu testemunho, como se não quisessem que houvesse a geração seguinte. Isso foi uma coisa que me impressionou muito e que eu, de experiência de vários modos, com coletivos com que trabalhei, pessoas mais jovens do que eu nessa altura e que se debatiam com esta situação, e eu quis tratar isso em teatro através de uma história metafórica, ou seja, em que isso se vivesse, se transmitisse do ponto de vista metafórico, mas um dos alvos era a própria sociedade teatral. Um dos alvos era não é? Está a chegar em casa.